Então, olá pessoal! No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o professor José Muniz Nasser. Ele foi uma figura muito importante no Brasil em relação à luta pela construção de uma autocultura no país. Ele também foi responsável pela criação de um programa de estudo chamado Expedições pelo Mundo da Cultura. E é sobre esse programa que eu vou aprofundar no vídeo de hoje. Então, falando um pouquinho mais sobre o professor José Muniz Nasser. Ele foi um economista e também um escritor. No início da sua carreira, ele se dedicou a ajudar pequenos empresários, as pessoas que estavam iniciando seu próprio negócio e entrando no mercado de capitais. Mas ele era aquele tipo de pessoa que não se contentava apenas com uma área do saber, aquele tipo de conhecimento profissional. Ele amava muitas áreas do saber, ele foi aquela pessoa que estudava sobre tudo. Ele estudava economia, bem como estudava filosofia, estudava literatura, ele também foi pintor, então ele tinha esse amor pelo conhecimento. E durante a sua vida, ele inclusive escreveu um livro que é chamado de A Economia do Mais. Nesse livro ele vai tentar descobrir os fundamentos do desenvolvimento regional, do desenvolvimento econômico, né? Então, através desse conhecimento dele de filosofia, através desse conhecimento dele de literatura, unido a essa experiência na área da economia e essa busca dos fundamentos de quais as causas, né? Os fundamentos do desenvolvimento regional econômico de uma área, ele pôde perceber que o desenvolvimento econômico, ele não está atrelado principalmente só ao acúmulo de riqueza. Muito pelo contrário. Ele vai descobrir, né, que para que uma região, para que um país, ele tenha um desenvolvimento econômico verdadeiro e sólido, ele, na verdade, precisa ter pessoas inteligentes. Na verdade, ele precisa ter, primeiro, uma base cultural muito forte. E só depois vem a parte de acúmulo de riquezas e a parte que na nossa cabeça mesmo é a parte econômica, né? Então, através dessa descoberta, através dessa conclusão que ele chegou, ele começou a se dedicar a essa construção, a essa luta por construir uma autocultura no Brasil, principalmente através das suas aulas de filosofia e de literatura, certo? Então, aí é que entra a atuação do professor nessa área da escrita, nessa área da literatura. Ele, inclusive, também fazia comentários políticos, ele participou de um programa chamado Mídia Sem Máscara, que inclusive ele apresentava, né, junto com outras pessoas, e uma dessas pessoas era o professor Olavo de Carvalho. Nesse programa eles falavam sobre a economia do país, sobre a política, também falavam sobre assuntos do dia a dia, né? Sempre acrescentando esse conhecimento filosófico, esse conhecimento intelectual. E o professor José Muniz Nasser, nessa tentativa, né, de chamar a atenção das pessoas para que elas entendessem que precisavam investir primeiro no seu intelecto, né, no seu conhecimento, na sua inteligência, ele cria o programa de estudos Expedições pelo Mundo da Cultura. E como é que funcionou, né, esse programa de estudos? Ele fez uma lista com 100 livros, e esses 100 livros seriam, para ele, os 100 livros mais importantes do Ocidente e que todo mundo, portanto, deveria ler. E aí, ao longo dessas leituras, ele foi fazendo aulas, principalmente ali na região do Paraná, com os seus alunos presenciais. E todas essas aulas, elas eram gravadas e disponibilizadas para o público em geral. Inclusive, vocês podem ter acesso a essas aulas, os áudios dessas aulas pelo próprio YouTube, né? Então, a gente vê aí que vários dos alunos deles postaram essas aulas e é, assim, uma riqueza sem igual.
eu recomendo para todo mundo que quem se dedicar à leitura de algum livro e que tenha uma dessas aulas do professor José Muniz no YouTube, vale muito a pena ler. Expande o seu conhecimento e realmente complementa de uma forma ótima a leitura do livro. Então, ele fez essa lista e continuou dando as suas aulas, né, no final das leituras. Só que, infelizmente, ele acabou tendo um AVC e faleceu antes de concluir todo o programa. Mas isso não impede, né, que a gente, enquanto alunos, a gente também continue com esse projeto. E esse é um projeto pessoal meu e que eu pretendo trazer aqui para o canal, que são comentários também a cada um desses livros que ele colocou no projeto. Não só em relação ao projeto, né, ao programa, bem como outros livros que não estão inclusos. E sobre a lista dos 100 livros, eu vou disponibilizar ela aí na descrição do vídeo, certo? Vocês vão ter acesso à lista completinha e ela tem aqui um quadradinho em cada um dos livros que você pode ir marcando conforme você vai lendo os livros. Essa lista ela pode ser tanto lida em ordem como não precisa ser na ordem que está lá, certo? O professor José Muniz não colocou em uma ordem obrigatória de leitura. Você pode fazer aí conforme o que você mais se interessar. Ele mesmo dizia que o aprendizado, ele só vem com a vontade, certo? Então, não existe educação e não existe aprendizado sem vontade própria. Então, você pode pegar aqui a lista e verificar os livros e ver qual é o que mais lhe chama a atenção, qual é o que você tem mais vontade de ler primeiro e começar a sua leitura, certo? Agora, o que é indicável é que pelo menos o primeiro livro você leia na ordem que está, ele seja o primeiro livro, que é o Como Ler Livros, do professor Mortimer Adler, certo? Esse livro ele vai ser importante porque, para quem ainda não tem a experiência com a leitura, ele facilita, ele dá ali um norte, uma base de como é que você deve realizar essa leitura. Eu vou pegar aqui o livro, certo? É esse livrinho aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adler e Charles Van Doren. Muito bom, eu vou trazer ele para o canal, eu pretendo que a cada leitura que eu vou concluindo, eu vá trazendo a resenha e um resumo, uma explicação, também para facilitar o entendimento. Esse daqui é um dos que eu já concluí, realmente quando eu peguei a lista eu li ele primeiro. O segundo livro da lista é O Crime e Castigo, um clássico, né, do Dostoiévski. Ele está aqui. Esse livro aqui é uma perfeição, acho que todo mundo que lê, não tem uma pessoa que não goste desse livro. E em breve vai sair resenha. O terceiro livro é O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro eu também gostei bastante, me identifiquei. E nessa lista do professor José Muniz vai aparecer bastante o Albert Camus, certo? Então ele é um autor muito importante, conforme a lista do professor. O quarto livro eu também já li, é esse livrinho aqui, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro assim que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele traz, né, uns ensinamentos importantes sobre o sentido da vida, e ele é um relato também de uma pessoa, né, do próprio Viktor Frankl, que sofreu ali na pele as torturas, né, as maldades dos nazistas nos campos de concentração. E aí ele mostra que mesmo assim ainda tem como você abstrair um sentido da vida mesmo em tamanho sofrimento. Também vai ter resenha desse livro. O quinto livro, que eu também já fiz a leitura, é o A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Esse livro aqui também é um livro marcante em relação à filosofia e à política, filosofia política.
Muitas pessoas reduzem ele só à política, né? Mas ele é um livro essencialmente filosófico. Aqui nesse livro você vai ter um debate também sobre a questão do sentido da vida, assim como no livro do Viktor Frankl. É um livro que eu gostei muito e que eu pretendo ler mais livros desse autor. E que na própria lista do professor também vão aparecer mais livros dele. O outro livro que ele cita é O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Não sei se pronuncia assim, mas é a forma como eu pronuncio. Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Também é um livro assim que você tá lendo ele e não dá vontade de parar. É muito interessante. Também tem um filme que foi inspirado nesse livro. E ele é aquele livro que prende você pela curiosidade ali, pelo mistério. Em breve também, resenha dele no canal. O próximo livro é um livro de filosofia, bem simples, para quem nunca teve experiência na filosofia, nunca se dedicou, nunca leu. Esse é um livro bem legal para se começar. É o livro Apologia de Sócrates, de Platão. O próximo livro é o último da lista que eu li. A próxima leitura eu ainda estou finalizando, que é Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Gente, esse livro aqui eu amei. E eu pensava que ele seria tipo um Crime e Castigo, né? Que é quase a opinião unânime, todo mundo gosta, mas vendo algumas resenhas, vendo a opinião de algumas pessoas, eu vi que teve muita gente que ficou ali balançada, não gostou muito, mas eu me apaixonei por esse livro. Não sei dizer qual é o melhor, o Crime ou o Castigo ou esse, só numa releitura. E pretendo trazer aí uma resenha bem completinha desse livro, que é o pequeno. Então, o próximo livro aqui da lista chama O Vermelho e o Negro, do Stendhal. Esse livrinho aqui também eu tô gostando bastante. Ele é ali uma novela, né? Como vocês podem ver, eu já tô quase finalizando. Falta pouquinho. E assim que eu finalizar, também trago a resenha aqui pro canal. Então, esses são os livros da lista. Como vocês podem ver, eu estou lendo em ordem. Na ordem que o professor colocou na lista, porque é o que faz sentido pra mim. Mas cada um pode definir como é que você vai preferir. Aqui nos próximos livros, eu não vou citar todos para não me prolongar, mas o próximo seria O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale, O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho, O Homem Revoltado, Admirável Mundo Novo. Então, é uma lista assim que eu recomendo muito para quem está começando a ler literatura. Eu comecei as minhas leituras com livros que me interessavam e eles eram mais em relação à política, né? Como eu posso mostrar aqui. Tem esse livrinho aqui da Ana Caroline Campagnolo, que eu também vou trazer resenha. Esse daqui foi um dos primeiros livros que eu li, recente, né? Também tem o livro do professor Olavo, O Mínimo, que você precisa saber para não ser um idiota. Então, eu comecei a minha leitura através desses livros, só que eu sempre vi as pessoas falando sobre a importância de você começar na literatura. E aí, eu descobri essa lista do professor e eu acho que é uma coisa assim, sem erro. Você que está começando a estudar a literatura, a querer se aprofundar mais, quando você pega uma lista dos clássicos, é algo que não tem como errar. São ali as obras basilares dos autores mais importantes que nós tivemos na humanidade, que vai dar uma certa base para você entender obras até filosóficas e as obras também atuais, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder, quem tiver gostado, se inscreva no canal, curte, compartilha e aguardem os próximos vídeos.